O livro do Apocalipse não é como nenhum outro livro. Um sábio pregador, certa vez, disse que existem dois livros que o diabo odeia. Primeiramente, é o livro de Gênesis, porque revela a verdadeira natureza do diabo. E, em segundo lugar, é o livro do Apocalipse, pois revela para onde o diabo está indo, o lago de fogo e enxofre. O livro do Apocalipse nos mostra para onde o mundo está se dirigindo. Ao lê-lo, podemos ver que as coisas escritas neste livro há 2000 anos estão lentamente, mas certamente se unindo e se encaixando. O capítulo 9 do livro do Apocalipse nos proporciona uma visão notável do mundo espiritual. Neste capítulo, vemos o mundo espiritual transbordando para o nosso mundo. O 9º capítulo é provavelmente um dos capítulos mais controversos na Bíblia. Este capítulo nos revela duas assustadoras armadas que causarão tumulto: o exército do abismo e o exército do Oriente. Neste vídeo, vamos nos concentrar no exército do abismo, o abismo sem fundo. Uma grande controvérsia entre os estudiosos bíblicos gira em torno de Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12. Alguns estudiosos argumentam que esta é uma descrição de gafanhotos literais que saem do abismo sem fundo. Outros argumentam que o que sai do abismo são as almas em decomposição dos não salvos. Outros ainda argumentam que é uma descrição de helicópteros de combate que João viu, e devido à sua época, a única coisa com a qual ele poderia relacionar eram gafanhotos. Alguns acreditam que é um exército de demônios que sairá do abismo e só pode ser descrito como gafanhotos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles, havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas, por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. No livro do Apocalipse, Apolion é introduzido no capítulo 9, versículo 11. Seu nome é derivado da palavra grega Apolion, que significa destruidor. Isso serve como um poderoso descritor de sua natureza, destacando seu papel como agente de destruição e caos. Não se recebe o nome o Destruidor por acaso ou acidente. Ele é um ser real que trará destruição por onde passar. Você consegue imaginar a devastação que virá com ele? Enquanto alguns equiparam Apolion a Satanás, uma cuidadosa análise revela que são entidades distintas. Satanás é mencionado posteriormente no Apocalipse, especificamente no capítulo 20, quando é aprisionado por 1000 anos. Satanás não é Apolion, e Apolion não é Satanás. A Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12, menciona várias forças espirituais, como governantes, autoridades e potestades, que podem ser compreendidas como uma dessas entidades. Essas referências iluminam a existência de uma hierarquia espiritual do mal, com Satanás à sua frente e Apolion servindo como um de seus subordinados. A distinção entre essas entidades destaca a natureza multifacetada da guerra espiritual, lembrando-nos dos diferentes níveis e manifestações das trevas. Há níveis no reino de Satanás. João, o homem que viu o que acontecerá no fim dos tempos na ilha de Patmos,
viu algo espetacular. Ele viu que as coisas que saem do abismo sem fundo têm um líder, um rei que governa sobre elas, cujo nome em hebraico é Abaddon, mas em grego tem o nome de Apolion. Muitas pessoas acreditam que esse ser em particular, que João falou, era Satanás em si mesmo. Eles acreditavam que é outro nome para Satanás por causa do título que foi dado a este anjo, o Destruidor. Mas Apolion não pode ser Satanás, e eu vou explicar por quê. Começando pelo que levou a essa parte da Bíblia, João estava vendo trombetas soando por anjos, e coisas estavam acontecendo à medida que a trombeta soava. Cada trombeta apresenta um desastre pior do que o que a precedeu. As quinta, sexta e sétima trombetas são chamadas de 3 ais. A quinta trombeta foi tocada pelo quinto anjo, e algo aconteceu. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 diz: "E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que caíra do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo." João disse que uma estrela caiu do céu. Essa mesma estrela recebeu a chave do poço do abismo. O poço do abismo é um lugar que só pode ser descrito como um lugar de detenção para os anjos malignos ou o mundo dos demônios. Se nos lembrarmos de outra coisa que João disse sobre esse poço sem fundo, é um lugar onde Satanás mesmo seria trancado por 1000 anos. Vemos isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Aqui, neste capítulo 9, o poço está trancado, mas aí a alguém foi dada a chave para abrir o poço sem fundo. João disse que uma estrela caiu do céu e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Fomos informados de que essa estrela era um ser, e a palavra ele é usada para indicar que era um ser. A identidade exata desse ser que recebeu as chaves não é conhecida. Alguns argumentam que é Satanás ele mesmo quem recebeu a chave, e outros argumentam que é um anjo. A identidade exata dessa estrela não é explicitamente declarada. Depois que a estrela recebeu a chave, o que ele fez? A Bíblia diz que ele abriu o poço sem fundo. Após abri-lo, algumas criaturas que se pareciam com escorpiões saíram do poço. O líder dessas criaturas foi descrito em Apocalipse 9, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego, Apolion, significando o destruidor. A primeira coisa que podemos saber sobre esse ser Apolion é que ele está preso no poço sem fundo, aguardando ser libertado. Todas essas coisas vieram de um lugar chamado Poço Sem Fundo. Isso deve nos fazer entender uma das coisas que estão nesse lugar chamado Poço Sem Fundo. Ele abriga demônios, anjos de Satanás e todo tipo de espíritos que esses anjos controlam. Deve haver mais anjos como Apolion neste poço, mas o que nos preocupa é Apolion, que recebeu o poder de destruir a terra. O fato de a Bíblia usar a palavra gafanhotos não significa que eram gafanhotos comuns. Se olharmos as descrições desses gafanhotos, eles não se parecem em nada com gafanhotos reais. Eles tinham formas semelhantes a cavalos preparados para a batalha, coroas como ouro em suas cabeças, rostos de homens, cabelos como cabelos de mulheres, dentes como dentes de leões e couraças como couraças de ferro. O som de suas asas era como o som de carros de combate e tinham caudas semelhantes a escorpiões com ferrões e o poder de ferir os homens por 5 meses. No entanto, os estudiosos da Bíblia acreditam que João os chamou de gafanhotos por causa de sua missão e do número deles. O que os gafanhotos fazem? A resposta simples é que eles destroem plantas, exceto que esses não estariam destruindo plantas. E geralmente, se você vê um gafanhoto, não pode contá-los. Eles vêm em milhares, centenas de milhares. Vemos na Bíblia que Satanás caiu com 1/3 dos anjos. Portanto, sabemos que o diabo tem seres que trabalham sob ele. O reino de Satanás tem uma hierarquia. Há alguns espíritos que são mais malignos e perversos do que outros. Assim como temos os arcanjos no céu que lideram os outros anjos em missões específicas, como lutar em batalhas e entregar as mensagens de Deus aos seres humanos, vemos o anjo Miguel no livro de Daniel, ajudando o anjo que foi detido pelo príncipe da Pérsia. Também podemos obter o registro da sua guerra com os anjos caídos e Satanás no céu. O anjo Miguel lidera batalhas, e Apolion, do outro lado de Satanás, lidera um grupo de demônios ou espíritos malignos descritos como gafanhotos.
Não importa quão poderoso esse anjo seja, não importa o número de coisas que ele possa destruir, não importa o número de exércitos que ele tenha, seus poderes são limitados. Não importa quão poderoso e forte Apollyon seja, não importa quão grande seja seu exército, ele não é todo-poderoso. Somente o Senhor é todo-poderoso. No entanto, o poder que Apollyon terá durante esse período de tempo, enquanto estiver na Terra, não deve ser subestimado. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.